Abacuque capítulo 2, verso 3. E olha o que o Senhor fala aqui, ó. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o final falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém? Sempre virá, irmãos, o dia em que eu e você, se dizendo filho, se dizendo servo do Senhor, iremos ter que colocar em pleno exercício a sua fé. Amém? Porque dizer que, é um exemplo, você dizer que eu sou um estudante, olha, eu estou cursando curso de Direito, 5 anos na faculdade, a melhor aqui de Fortaleza, mas se você não estudar, irmãos, no dia em que se aplica a avaliação, se você não cair bem nas perguntas, você vai ser reprovado. Não é verdade? Quem já estudou aqui? Todo mundo, eu acredito que estudou, né, irmão? Nem que seja até a primeira, a segunda, a terceira série. Todo mundo um dia passou pela escola, sabe bem o que eu estou falando aqui. E a Bíblia relata aqui que é da mesma forma. Haverá um tempo em que nós seremos colocados diante de qualquer situação, e a situação ela vai nos aprovar ou reprovar, de acordo com as nossas atitudes, seja elas voltadas para agradar e obedecer a Deus, ou para desagradar e desobedecer ao Senhor. É simples e descomplicado, irmãos. E nós iremos ver aqui na palavra de Deus que o inimigo, a Bíblia fala que cercou as montanhas, cercou o local aonde Eliseu estava. A Bíblia fala que o exército cercou ele todo, irmãos, e aparentemente não haveria saída para aquele homem. Estava somente ele o moço, estava somente ele o auxiliar, estava somente ele o ajudante. Ele estava em 2 pessoas apenas. E o exército, irmãos, a Bíblia fala que o exército não era acompanhado de só 50 pessoas, de 100 pessoas. Não, o exército era de 3, de 4 mil para lá. Não é verdade, irmãos? Então só havia 2 homens. Então aparentemente esses homens eram incapazes de mostrar, de esboçar alguma atitude para querer enfrentar aquele exército. E muitas das vezes, irmãos, a gente vai nos deitar, a gente vai se deitar lá na nossa cama, na nossa rede, no sofá, não sei aonde é, mas muitas das vezes a gente vai se deitar em uma situação e não sabendo nós o que o exército do inimigo está preparando para cada um de nós. E muitas das vezes nós nos deparamos pela manhã cedo, quando nós nos acordamos, aí ali surge uma situação, surge um diagnóstico, surge uma ocorrência, surge algo que vem atingir a mim ou a sua família, e muitas das vezes a gente está desprevenido, irmãos, com uma palavra. Muitas das vezes a gente está desprevenido de colocar em ação esse filho, essa filha de Deus que nós somos, irmãos. Nós já estamos no ano 2025. A Bíblia fala aqui que nós acabamos de ler, o que há de vir, vai vir, não vai tardar, irmãos, vai acontecer. O Senhor Jesus vai voltar um dia, e Ele quer que eu e você, sua noiva, esteja preparado. Ele quer que nós estejamos firmes, seja na palavra, seja na igreja, seja no Senhor. Ele quer que nós estejamos na presença dEle, irmãos. Então, nós iremos agora meditar. Vamos agora, porque o inimigo, ele é para nós no dia de hoje uma ameaça. E vamos lá em Isaías 54. Olha o que foi aqui, Isaías 54. Ele quer vir nos ameaçar, irmãos. Ele quer vir de todas as formas. Mas nós devemos demonstrar dependência total no Senhor e não medo da situação. Isaías 54. O verso é o 17. Olha o que diz aqui. Todos abriram? Amém, irmãos? Glória a Deus.
Olha o que aqui diz aqui, ó. Isaías 54, 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor e da sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O que a gente vê muito, irmãos? A gente vê muitas pessoas com 50 anos de igreja, 30 anos dizendo que serve a Jesus, mas muitas das vezes abre a boca e diz assim, ó, aquela macumbeira passou por aqui, olhou para mim. Ai meu Deus, o que ela vai fazer? Quem já viu isso, irmão? Ei, eu não vou não, que aquilo ali não é, aquela pessoa ali, ela só vive no canto A, no canto B, no canto C. A Bíblia fala que nenhuma palavra de maldição que se levantar contra ti em juízo, irmão. Quem é tu que vai condenar? O que é isso? É você que vai repreender. Entende? Você que vai repreender o mal em o nome de Jesus. Você que vai repreender a ação, a artimanha. É você que vai repreender as ciladas. É você que vai repreender toda e qualquer ação do inimigo que se levantar contra a sua vida. Quando nós estamos caminhando no começo da nossa convenção, irmãos, o engraçado é que tudo a gente vê Deus e que tudo a gente vê o diabo. Quem concorda comigo? Irmãos, quando a gente começa a seguir a Jesus, o amor é tão grande que você... O carro passou 50 metros de distância seu. Que livramento. Eita, glória a Deus, isso foi um livramento. Não é não? Aí quando você vê que é uma topada que só quebra a unha do Alex, do dedão do pé. Ixi, que foi o inimigo, está repreendido, Satanás. Olha, é você, mas eu vou para a casa de Deus. A gente quando está no primeiro amor, a gente consegue detectar, irmãos. E quando no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, ai não, o negócio está desse jeito que está para todo mundo mesmo, ministro. Essa doença aí está pegando todo mundo. Esse vírus aí não está passando, atingindo todo mundo, é normal, mulher. Lá na tua casa só pegou um, mas se prepara que vai pegar tudinho. Quando a pessoa está deixando a sua fé de lado, é assim, irmãos. Ela passa a assistir as coisas no natural. E isso o inimigo, ó, ele gosta, viu? Porque ele entende. Ele é um espírito, irmãos. Ele identifica que você não está mais vivendo pela fé. Ele identifica que você não está querendo ver Deus mais ali. Você está vendo tudo natural. E a Bíblia diz que a nossa fé para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Amém? Então que nós venhamos, irmãos, não deixar com que o decorrer dos anos, dos dias, nós venhamos nos esfriar na fé, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela tem dito, ela tem nos orientado, ela tem nos alertado, ela tem chamado a nossa atenção. Ei, o pastor tem falado, o Espírito Santo tem usado o vaso, o Espírito Santo tem usado, irmãos, através do louvor. Talvez não seja esse que você gosta, mas o louvor que você abre no seu celular, na sua casa, no radinho, ele tem falado, desperta, igreja. O Senhor, irmãos, ele não veio só curar a alma, não, ele quer curar o corpo. O corpo, irmão, tem muitas pessoas que estão com o corpo, a mente suja, não vê mais nada, não vê mais o abrir da Bíblia no Espírito, não vê mais um envelope, um propósito, ela não crê mais. Esse sal aqui tá com 3 sal que está lá dentro da minha bolsa, irmão, acho que já vou completar 1 quilo de sal. Eu vou levar mais um. Porque, irmão, muitas das vezes agora a gente não vê tantas pessoas contando testemunho quanto antigamente. Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me responder, irmãos? Por que não tem mais pessoas contando testemunhos, contando milagres, contando maravilhas que o Senhor fez, a não ser os que estão chegando agora, a não ser os que estão se convertendo agora, porque estão vivendo pela fé, estão discernindo o que é de Deus, o que é do inimigo? Por quê, irmãos? Porque aparentemente talvez a gente tenha deixado com que o tempo... estou passando por essa luta aqui, irmão, mas eu acho que vai dar certo, né? Uma hora eu conto a minha bênção. Depende de qual a forma que você está guerreando. Se você estiver guerreando sozinho e sem fé,
Não me desculpa a minha sinceridade. Você vai continuar na mesma. Mas se você tiver convidado aquele que guerreia as tuas guerras, se você está na dispensação do Senhor como soldado de Cristo, eu tenho certeza que os teus olhos irão contemplar a queda do inimigo. Amém, irmãos? E Eliseu, ele queria passar isso para o moço. Eliseu talvez estava dormindo junto com o moço, não sei se era na caverna, não sei se era no monte, era num local, irmãos, retraído. Era num local que só estava eles dois. E a Bíblia fala aqui, vamos lá para Isaías. Isaías não, agora nós já lemos Isaías. Agora nós vamos para 2 Reis, capítulo 6. Abra aí a tua Bíblia, 2 Reis. Devemos dormir em espírito e nos levantar em espírito, irmãos, porque não sabemos qual é a hora que a trombeta irá soar, amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Quem abriu, diga amém. Posso começar aqui com os irmãos? Quero que você entenda, irmãos. Segunda Reis 6:16. Olha o que diz. E ele disse, irmãos, o profeta, ele falou para o moço, porque quando o moço se levantou pela manhã, ele viu no natural, amém? O moço viu que o local no qual ele estava com o seu senhor estava rodeado do exército do inimigo. E ele se atarentou na hora. Ele correu e foi: Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo? Estamos arrodeados de inimigo. Eu vou falar das minhas palavras. Com certeza ele disse: é o nosso fim. Aí o que foi que ele disse para ele, ó? No começo, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o moço viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e ao redor de Eliseu. E com eles desceram a ele Eliseu, e orou ao Senhor e disse: peço-te que esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Trazendo para nós, irmãos, nos dias atuais, Eliseu estava ainda na fé. O moço que estava com ele poderia estar na mesma unção, não, irmãos? Não? Muitas das vezes a gente está com Cristo, a gente até vem acompanhada com nossos esposos, com as nossas esposas, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso primo, com a pessoa da nossa casa, aquele que a gente vê que está na mesma fé, a gente acha que está no mesmo propósito, mas às vezes, irmão, eles não estão na mesma fé, porque quando surge uma situação comparada a esta, somente Eliseu estava na posição. Eliseu não deixou com que a fé esmorecesse. Eliseu não deixou com que a fé se esfriasse. Eliseu não deixou, irmão. Você acha que Eliseu não tinha visto? Você acha que Eliseu não tinha visto o exército todo rodeando ele? Tinha, irmãos. Tinha. Só que de imediato ele agiu de acordo com o que o Senhor se agrada. De imediato, os olhos naturais dele estavam mostrando que ali ele estava cercado de inimigo. Ali não tinha mais nenhuma saída. Ele se encontrava talvez num beco sem saída. Os olhos naturais. Lembra que no início Deus falou que nós devemos estar firmes para discernir se aquilo é de Deus ou se aquilo é do inimigo? Estava duas situações ali. Ali Eliseu via que estava tendo uma ação do inimigo, mas também ele viu que Deus estava no controle. E muitas das vezes, obreira Adriana, eu estou tão enfesada, estou tão cheia de fé,
Eu entrei por aquela porta ali hoje só para agradecer a Deus por algo, por um negócio que eu estou fazendo, que eu estou planejando, algo que eu coloquei já lá no currículo, algo que eu já estou preparando, está só aqui no meu coração ardendo. Eu estou doido para contar, mas eu não vou contar não. Eu estou cheia de fé. Mas às vezes eu vou contar para alguém, para o marido, para alguém, aí vem com aquele balde de água fria. Eu estou toda empolgada, porque graças a Deus já estamos no mês 8, ninguém lá na minha casa adoeceu, está todo mundo feliz. Mas aí, de repente, surgiu uma situação. De repente, eu recebi um diagnóstico. De repente, alguém da minha família foi atingido. Mas, irmão, é nessa hora que você vai ter que se comportar como Eliseu. Olhar pelos olhos da fé. Se os teus olhos aparentemente nesse momento estão fechados, porque aquele daquele moço estava fechado para as coisas de Deus, porque foi preciso Eliseu orar. Você não leu agora? Eliseu não orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Amém? Peça para o Senhor abrir os teus olhos e você enxergar o que Deus está preparando para fazer na sua família, irmãos. O Senhor, Ele não quer somente que você ocupe esse local aí, essas longarinas, não, irmãos. E talvez a tua família não vá ocupar nem esse lugar, vai ser outro. O importante é estar na presença de Deus. Amém? Então, sempre que você estiver se deparando com alguma situação difícil, irmão, sempre que você estiver se deparando, talvez ali não tem saída, ali não tem nenhuma porta, irmão, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui ainda. Pois eu sei o que você está fazendo aqui. Se você continuar com o teu coração aberto para o Senhor, Ele vai te encher, irmãos. Ele vai te encher de uma maneira que você vai passar a ver tudo espiritual. Você vai chegar num patamar, assim como Eliseu chegou, que nada, pode os cavaleiros estar rodeando, os inimigos estão em volta de você, mas Deus é aquele que está ao teu lado, irmãos. Ele que deu ordem aos seus anjos para estar ao nosso redor. Amém, irmãos? E de uma hora ou outra você diga, anjos que estão ao meu redor, fica na posição, porque eu vou precisar de vocês agora. Amém? Lá no local que eu trabalho, irmãos, teve um dia, eu já atendi todo tipo de pessoas, todo tipo que você possa imaginar. Todo tipo. Teve uma que chegou lá, bateu uma foto minha. Eu assim, ela só chegou, bem ousada, celular dela. E saiu. Aí olha, irmã, me achando bonita, nas redes sociais, só que tem foto minha, vídeo. Pois é, eu não sei o que ela queria fazer com aquela foto. Aí teve um dia que chegou outro. Ele chegou tão suado, colocou a bicicleta dele assim, que a bicicleta dele tinha uma cesta atrás. Parecia aquela saudade que o senhor tem. Como é o nome de cesta? É? Cesta? Caixote. Atrás, ele chegou suado, botou a bicicleta assim. Irmãos, assim que ele colocou a bicicleta na calçada, lá do meu local de trabalho, a bicicleta voou lá no meio da rua. E não tinha vento não, irmãos. A bicicleta voou no meio da rua e na mesma hora eu identifiquei os anjos que eu acionei para estar com a espada desembainhada na frente do meu estabelecimento de trabalho, dissipou o mal que ele vinha trazendo. Sabe por quê? Como é que você sabe disso, irmã Adriana? Ele se sentou bem suado, aí ele disse assim, ó, porque o diabo ele vem, irmãos. Ele não vem em forma dele não, ele vem em forma de usar as pessoas. Ai, porque tudo o pessoal fala diabo, tudo o pessoal fala diabo, tudo o pessoal fala Deus. Mas é porque tem, irmãos, os que são usados por Deus e tem os que se deixam ser cavalo do diabo. Quem é que quer ser usado por Deus aqui? Porque eu quero ser usada por Senhor. Porque com o inimigo é cavalo, irmão. Porque ele monta, ó. Ele faz da pessoa que ele quer. Mas nós não. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E na mesma hora que ele chegou, ele se sentou, ele disse logo assim, ó. Palavras em formas de seta. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso, irmão? Você tem que ouvir a palavra de Deus, irmão. Você tem que estar atento, porque no mundo espiritual não é brincadeira. Amém?
Não deixe o inimigo olhar para você e dizer assim, olha, fui até uma atriz agora. E dizer, com essa doidinha aí. Esse daí. Minha filha, ele só finge que crê, mas na hora do pega para capar, ele não acredita em nada. Você pensa que o diabo não sabe, irmão, que você não acredita em nada? Você pensa que o diabo não sabe que você leva as coisas de Deus relaxadamente? Tudo que eu estou falando nesse altar, irmãos, eu estou recebendo, porque a palavra, ela vem do trono de Deus, e ela precisa passar por um canal, e o canal é o altar. E se você estiver com o seu coração aberto, você vai receber. Amém? Ele chegou e se sentou muito suado e disse assim, olha, irmã, vim fazer aqui só minhas mãos mesmo. Aqui, irmã, se a gente quiser, a gente fecha em menos de um dia. Assim é mesmo, irmão? Em menos de um dia? Deixa eu te falar, porque essa porta quem abriu foi o Senhor. E se um dia ela fechar, Ele vai fechar para abrir uma maior. Tem esse negócio não, irmão, de você receber a palavra do diabo e dizer amém. Amém, amém o quê, irmãos? Amém só se for do Senhor. Amém? Se for do inimigo, está repreendido em nome de Jesus. Pronto, irmãos. Aí ele fez, não, irmão, porque eu venho lá do terreiro do Macumba, lá da Urucutuba. Aí eu disse, vai lá para onde eu moro. Misericórdia. É mesmo, irmão? É porque eu fui fazer lá um trabalho, que tem uma pessoa ali, irmão, que está querendo um homem, e o homem não é dela. Aí eu digo, irmãos? Pois é, irmão, vamos logo fazer a unha aqui, porque já está chegando o outro. Pois é, eu quero dizer para você que essa porta aqui não fecha não, viu? O que foi que nós lemos lá na palavra, lá? Que nem uma arma. É tanto crente medroso, irmãos. Se pegar um pedaço do meu cabelo, ministro, ela vai fazer um trabalho. Meu Deus do céu, meu cabelo vai ficar ruim. E tu não crê não, irmão, no trabalhar de Deus? Que Ele pode transformar o ruim no bom? Porque a Bíblia fala que Ele transforma a maldição em? Pois é, irmãos, tem que crer. Aí nos dias que nós estamos vivendo hoje, Eliseu orou. Você é uma pessoa de oração, irmãos? Adriana, eu sou, mas assim, de vez em quando, sabe, eu quero esmorecer. De vez em quando, assim, eu quero, sabe, ver tudo normal, tudo natural. Achando que é do jeito que o mundo está indo mesmo. O mundo está indo desse jeito, todo mundo está indo. Mas Jesus nos chama, irmão, para andar na contramão do mundo. Porque o mundo vive na carne. O mundo vive pelo que vê, nós vivemos pelo que cremos. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo morrendo de câncer. Meu pai morreu de câncer. Eu não vou morrer de câncer. Se Jesus quiser me levar, Ele pode me levar de todas as formas. Até agora aqui. A pedir perdão, irmão. Antes de subir aqui, eu peço, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Hoje eu quis me deitar um pouquinho, mas era tanta palavra que vinha aqui. Gente, tem tem 2 esboços aqui na minha Bíblia. Eu posso tentar, irmã Verônica. Senhor, o que é que eu vou falar, meu Deus, para o teu povo? Jesus, que não seja eu, meu Deus, porque eu não conheço ninguém, mas que seja o Senhor a se revelar naquele altar. Eu separo, irmão, eu separo, e quando eu chego aqui, foge de tudo, eu deixo Ele me conduzir, eu deixo Ele me levar, sabe por quê? Porque Ele é que conhece a forma no qual você entrou aqui nesta noite. Agora, nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmão, seja um crente atrevido, seja um crente fervoroso, seja um crente de Deus, irmãos. Ontem lá, eu estou concluindo, irmãos, eu até disse para Deus assim, tem gente que diz assim, o pessoal sobe no altar para falar da vida dos outros, deixa eu falar menos da minha, amém? Amém, irmãos? Porque eu já estou falando do Senhor, né? Eu lá, concluindo o meu curso, que eu já estou finalizando para a glória de Deus, falta só agora eu fazer a apresentação do TCC, aí tem uma irmã lá que ela diz que é crente, né? Só, irmãos, que as atitudes dela não revelam que ela é crente. Não sou eu que falo não, viu? Estava sentada perto de outra profissional. Aí ela estava lá dentro, na parte da esterilização. Aí ela fala nome, irmã. Ela fala tanto nome, mas sai no natural. Porque acho que já vem de dentro, né? Porque a Bíblia fala que a boca fala. Não tem como, irmãos. Irmão, não falei esse nome não, só falei agora. Não, a boca falou porque alguma coisa estava cheia.
Aí a irmã que falou assim: irmã, essa crente é uma crente tão assim, diferente, né? A boca tão suja. Irmão, nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Cuidado qual é o seu testemunho por aí, viu? Esse crente aqui é o crente que compra e não paga. Esse crente aqui é o crente que não está nem aí. Fala isso, fala aquilo, fala da vida dos outros, fala disso, fala aquilo, fala aquilo. Cuidado, irmãos. Eu já fiz parte de um pastorado, irmãos, que ele não era assim: esse pastor, ele está armando contenda entre os irmãos. Não, ele ensinou os obreiros a ter um caráter de Cristo. Pois é, obreiro Otávio, ó, tu viu? A obreira Roberta não cuida nada bem. Aí na hora o ministro Otávio: ei, irmã, ei, obreira Roberta, vem cá, obreira Roberta, por gentileza, fala. Ele fez isso, irmão, pastor. O irmão, pastor, o irmão fulano de tal. O irmão ia passando bem na hora. Ei, irmão. O obreiro ficou assim. Vem cá, irmão, peraí. Diz aí, obreiro, o que era que estava falando mesmo do irmão? Irmãos, naquele dia foi colocado por terra esse negócio de fala. E me disse aquilo. O louvor não presta, o louvor é assim. Aquela obreira passa o dízimo diferente da oferta. Aí aquele irmão fica só cochichando, fica mexendo no WhatsApp na hora do culto. Aquela irmã fica só abrindo a boca. Ora a Deus para tu se converter, irmãos. Ora a Deus para tu ser um exemplo. As pessoas olham assim: ai, que casal bonito, debaixo do sangue de Jesus. Quando meu marido se converter, eu quero que meu casamento seja igual daquele casal ali. Acho tão bonito os dois vêm, não falta um culto. Ai, Senhor, eu creio. Não é assim: essa irmã depois que aceitou Jesus, o marido dela vem para a igreja. Bicha besta, só quer ser santa agora. Cuidado, irmãos. Não é só Deus que está ouvindo isso aí não, viu? O diabo também. Por isso que às vezes nós não identificamos quando estamos na peia. Você já ouviu isso? Peia? Quem já levou peia aqui? Baixa a mão, menino. Esse meu menino ali, baixa a mão. Por isso que às vezes, igreja, nós não identificamos quando estamos na peia. Porque passar pela prova todo mundo passa. Você só não ficou sabendo porque foi Lázaro que cantou, não. Viu? Mas nós vimos os heróis da fé, todas as lutas que ele enfrentou. Mas se ele estivesse com o coração voltado, sincero para Deus. Porque olha, o ministro falou aqui um pouco sobre Jó. Diabo, quando chegou lá para Jó, disse: eita, ele é desse jeito, Senhor, porque também o Senhor dá tudo para ele. O diabo não sabia, irmãos, do que somente Deus sabia de Jó. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: guarde o teu coração, porque dele é a saída da vida. Amém? Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui a palavra de Deus? Vamos voltar para a palavra, irmão. Deixa o Senhor falar, hein? 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Irmãos, que oração é essa que foi imediato? Que oração é essa que foi imediata, irmãos? Obreiro Adriano, eu quero orar. E Deus me respondeu assim de imediato. Irmãos, depende do teu grau de intimidade com o Senhor. Depende do teu coração que tu tem guardado. Depende do propósito do tempo do Senhor. Tudo tem que estar ligado. Amém? Mas eu tenho certeza que na hora que Jesus também fez lá a divisão da água e orou, já agradecendo pela transformação, foi imediato. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quem aqui não conhece a transformação da água para o vinho? Todo mundo conhece, né? Então capita aí, irmãos. Na mesma hora, irmãos, o Senhor se revelou para o homem. E sabe por que Deus se revelou? Porque aparentemente o moço lá, ele estava assim, o meu querendo se desviar, meu querendo se esfriar, meu querendo não permanecer na crença. Mas na mesma hora ele estava atento para a revelação da palavra.
Esteja atento para a revelação da palavra, irmãos. Se você identificar que ali existe uma ação do inimigo, se levante como filho e repreenda em o nome de Jesus. Mas se você sabe que ali tem o agir, o operar do Senhor, fica somente na brecha, confiando, tendo a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. O moço se ligou, porque se ele não tivesse ligado, ele não teria os olhos abertos. O obreiro não teria sim, porque o obreiro lá orou. Quando Jesus chegou na terra, que ele nasceu e se criou, o que foi que ele falou, irmãos? O que foi que ele falou, igreja? Que ali ele não pôde operar muitos milagres. Por quê? Por quê? Porque o povo não acreditava. E a palavra do Senhor não mente, irmão. Se o moço não tivesse acreditado, ele não teria recebido a oração de ter a vista esclarecida para ver o agir do Senhor. Levante tuas mãos para o alto e diga assim comigo, com fé, irmãos. Se você tiver fé, os teus olhos serão abertos nesta noite para você detectar a ação do inimigo e o agir de Deus. Senhor, eu te peço, assim como o profeta pediu, abra os meus olhos para que eu veja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria, irmãos. Quem está vendo? Quem está vendo? Oh, glória! Amém? Não tem ninguém cego aqui não, né? Porque se tiver, porque a sua fé não foi atendida. Eu gosto muito, irmãos, porque quando meus filhos eram pequenos, eu era muito assim, sabe? Na feira vendia muitos DVD pirata. Eu nunca gostei de comprar. Eu era assim, sabe, Roberto? Assim, meia, sabe? Na época, tava o Lázaro truando, né? Eu não tinha dinheiro para comprar um original, né, gente? Eu não tinha. E na feira truando, né? Eu não gosto de cor pirata, assim, porque eu sou serva de Deus, tudo direitinho, né? Aí eu conheci uma irmã, que ela era gerente de uma loja. Naquele tempo ela tinha muito dinheiro. Ela comprou um DVD original, ó, irmã. Menina, passava lá em casa direto. Às vezes eu não queria nem entregar para ela. Passava uma semana, quando ela pedia, eu ficava triste. Mas é porque eu não gostava de comprar, irmãos. Aí quando a igreja começou a trazer filme, né? DVD do Midinho. Vixe, esse Vertaim. Eixe, era DVD pra lá, turminha da graça pra cá. Aí lá tinha uma historinha, irmãos, que uma família saiu pra orar. Orar pedindo chuva. Aí todo mundo saiu. Vamos lá, gente, vamos subir para pedir, para orar, para Deus mandar chuva. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo se mandou, irmãos, para ir orar. Só teve um que se lembrou. Ué, vocês vão levar o guarda-chuva, não? Vai orar para quê, irmão? Para pedir chuva? Então a chuva vai vindo, vai não? Então tu já tem que ir preparado. As coisas de Deus é com ordem e decência, irmãos. Onde foi que você não se ligou ainda? Você está entendendo? É simples. É somente você entender e tomar posse. Diga glória a Deus.